Oi gente, eu sou a Flávia e hoje gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a validação do discurso infantil. Essa semana ficou em evidência duas situações na mídia, tanto na televisão quanto nas redes sociais, dois casos que envolvem violência. Um deles é a situação do massacre, né, de dois atiradores que entraram numa escola em Suzano e acabaram cometendo várias mortes, né? E o outro caso é o caso do julgamento, que foi do júri popular, que aconteceu do caso Bernardo, que é um menino que foi assassinado no Rio Grande do Sul, na cidade de Três Passos, e foi morto pela madrasta, junto com a amiga da madrasta e com a conivência do pai, né? E tendo mais um envolvido. Ontem saiu a condenação deles, dois deles tiveram uma condenação maior de 30 anos, que foi o pai e a madrasta, e os outros dois envolvidos uma condenação um pouco menor. Por que eu acho importante a gente conversar um pouco sobre isso, né? Ambos os casos, eles envolvem jovens e crianças. O caso de Suzano, a gente tem como referência, segundo, embora ainda esteja o caso em investigação, mas a gente tem como referência dois jovens, né, um adolescente, ex-estudantes da escola, onde a mãe de um deles relata que ele sofria bullying na escola, né? Então, o que a gente pode definir o bullying, por exemplo, né? Então, o bullying ele é uma violência que acontece de maneira gratuita e repetida e com pessoas indefesas, né? Que estão sem capacidade de se defender naquele momento. Ele pode causar vários danos, dentre os físicos também o psicológico, né? Então, a gente tem como informação primeira, vamos dizer assim, um dos fatores motivador, que pode ser, né, um dos fatores motivador deste crime, a violência sofrida pelo adolescente. No caso Bernardo, que é o que eu gostaria de focar mais, uma vez que a ideia é a gente falar justamente da validação do discurso infantil, a gente tem uma história de uma família rica, né, bem abastada, onde o pai é médico, a madrasta é enfermeira, e essa criança procurou um órgão público, que foi o Ministério Público, solicitando algumas melhorias na relação com o pai, né? Na relação com a família, enfim. Essa família ela estava organizada, né, a partir da morte da mãe do menino Bernardo, que havia cometido suicídio no ano de 2010. Esse pai constituiu nova família, casou-se novamente e teve mais uma filha com essa nova companheira, né? E aí, a gente, pelo que aconteceu durante o júri, que eu acompanhei a maior parte do tempo ao vivo, a gente tem vários discursos de várias testemunhas que indicam como era o comportamento tanto da criança quanto da família, né? Como a família se comportava. Então, havia relatos de abandono, de descaso, desleixo, tanto físico quanto intelectual, da criança por parte da família, enfim. Tanto que a família resolveu reivindicar uma nova família no Ministério Público. Foi isso que ela foi solicitar, né? E ao chegar no Ministério Público, obviamente, foram chamados o pai, né? Mas foi dado um prazo de 90 dias depois da primeira audiência para que essa família se reorganizasse. E a partir deste prazo, antes mesmo dos 90 dias, a criança foi assassinada, né? Então, o que eu gostaria de pensar aqui com vocês? Pensando nas relações sociais e em tudo que permeia essa questão, né? Esses dois assuntos que ficaram em evidência, como eu disse no início do vídeo. A importância do discurso infantil, de nós levarmos em consideração o discurso infantil, né? As crianças
Nós temos culturalmente o hábito de achar que as crianças elas são seres passivos, né? Que elas não fazem parte da comunicação enquanto escolha, que o discurso da criança não tem tanto valor. E isso não é verdade, né? A gente precisa repensar como a gente trata as nossas crianças, que serão, né? Afinal de contas, os futuros adultos. Então a gente precisa pensar que tipo de adultos nós somos para estar criando as crianças, né? E um pouquinho sobre isso que eu gostaria de falar mais com vocês. Eu não vou me ater aqui a estágios específicos do desenvolvimento da criança. Se vocês quiserem que eu fale isso em outro vídeo, vocês deixam aí nos comentários. Mas eu vou falar um pouco sobre essa relação social, né? Porque a primeira relação que a gente estabelece enquanto ser humano, quando a gente nasce, nossa primeira relação social é a família, né? São as primeiras pessoas que a gente reconhece como meio social. E quando eu digo a família, eu não estou falando necessariamente a família nuclear, né? Pai, mãe e filho. Porque muitas famílias não se constituem dessa forma, né? A gente sabe que por diversas questões as famílias se constituem de diversas maneiras. São configuradas de diversas formas, né? Quando eu falo família, eu falo da pessoa responsável por essa criança, enfim, né? Até porque a gente tem, de acordo com a realidade brasileira, um histórico de que a maior parte das famílias são compostas por mulheres, chefes dos lares, né? E quem é responsável tanto pela educação quanto a provedora familiar, né? Mas independente dessa questão, eu queria discutir justamente sobre isso, assim, né? Sobre essas relações que a gente estabelece com a criança. Então, as crianças elas passam por estágios de desenvolvimento de acordo com a sua capacidade intelectual e a sua capacidade de perceber o mundo ao seu redor, né? É claro que a diferença de uma criança de 2 anos para uma criança de 7 anos, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista intelectual, cognitivo, social, a forma que ela estabelece as relações com seus pares, né? Mas, de qualquer forma, ela está envolvida socialmente, seja com a família, seja com as pessoas da escola, seja com os tios, com os avós, com os primos, né? Essa criança está se relacionando, ela faz parte de um contexto. Então, ela tem um discurso. E esse discurso não necessariamente ele é verbal. Ele pode ser um discurso através de comportamento, através de isolamento, né? A gente precisa pensar que a gente se comunica também quando a gente não está falando. E as crianças também, né? Então, é importante que a gente pense que quando a gente trabalha com crianças, por exemplo, em consultório, a gente trabalha muito com desenhos, com técnicas projetivas, né, para que elas possam esboçar aquilo que elas estão sentindo. E é muito comum, vocês podem procurar inclusive no Google, vão encontrar referências sobre isso. Muitas crianças, por exemplo, que são abusadas sexualmente não conseguem verbalizar isso. Elas acabam demonstrando através de desenhos e aí a interpretação projetiva, né, dessa técnica faz que nós psicólogos que a gente consiga entender o que essa criança está dizendo. Então, por que eu estou falando tudo isso, assim, né? Porque a gente precisa prestar atenção nas relações sociais dessa criança. Nós temos o costume de fazer com que as crianças cumprimentem todo mundo, porque senão é falta de educação, e às vezes a criança se nega a cumprimentar alguém. Então, a gente não deve forçar isso, né? De abraçar alguém que ela não tá desejando, de beijar alguém que ela não tá desejando. A gente precisa respeitar o tempo da criança também, né? É claro que as crianças vão desenvolvendo capacidades de elaborar elaborar pensamento, elaborar comportamentos, né? E dentro de casa elas vão tendo, sim, algumas responsabilidades de acordo com a sua idade, tanto idade mental quanto idade cronológica, né? Cada família estabelece algumas regras e isso é importante que seja cumprido,
Mas, fundamentalmente, o que é importante, né, para que haja uma boa convivência, né? Diálogo, para que haja uma convivência saudável, né? A importância de prestar atenção nos sinais que essa criança traz, que essa criança demonstra, um diálogo afetivo, né? Então, de que essa criança se sinta segura no espaço familiar, de poder dividir o que acontece com a própria família, isso é muito importante. Então, é importante que os pais ou quem convive com a criança perceba, dentro das suas relações, as mudanças de comportamento, quando elas trazem alguma referência de algum colega da escola ou de algum ator social que faz parte, né, das suas relações, se ela traz algum descontentamento, tentar investigar, conversar, tentar investigar de maneira afetiva, não de maneira repressora, porque se a gente acaba agindo de maneira repressora, a gente vai fazer com que essa criança entenda que ela não deve contar as coisas para quem ela confia, que ela deve guardar para ela. Então, é muito importante que esse diálogo aconteça de maneira afetiva, de maneira aberta, de maneira a pensar junto com a criança, para que ela possa exercer o pensamento crítico, né, sobre o que é certo e o que é errado, o que pode ou não fazer com ela, para que ela compreenda, né, inclusive para que ela não sofra posteriormente algumas violências, né. Então a gente tem, por exemplo, o caso do menino Bernardo, só para contextualizar, ele era um menino onde toda a sociedade percebia que, que não era algo saudável o que acontecia dentro da organização familiar, né? O pai e a madrasta definiam o comportamento dele como uma criança autônoma. Ele tinha 11 anos e ele saía de casa sem avisar, ou acabava avisando, ia dormir nos colegas de escola e ficava o final de semana todo praticamente sem contato com alguém de referência da família. Muitas vezes saía sem o carregador do celular, os pais não faziam essa busca, né? Ele procurava, por exemplo, a casa de ex-babás ou de ex-vizinhos e se sentia acolhido nesses espaços. Não eram espaços que necessariamente tinham crianças, né? Mas espaços onde ele encontrava afetividade. E o Conselho Tutelar da cidade chegou a receber algumas denúncias sobre isso, né? Então, quando a gente percebe a diferença no comportamento, a gente também é responsável, né? Se eu estou percebendo que uma família não está organizada de maneira saudável, age com essa criança de maneira desleixada, confunde desleixo com autonomia, ou confunde, por exemplo, alguns sinais, não presta atenção, acha que ela tá, confunde o silêncio, por exemplo, de não querer falar sobre algum assunto, né, com isolamento. Então, assim, a gente precisa estar atento, né? Estar atento porque as crianças têm um discurso importante, sim. O que elas dizem, a gente precisa entender como algo importante, precisa ser validado o discurso da criança, né? A gente precisa dar valor àquilo que a criança fala e não entender ela apenas como um ser que vai crescer e que a partir deste crescimento é que a gente vai valorizar o discurso dela, ou como adolescente ou como adulto, né? A gente precisa desconstruir, não achar que porque a gente é adulto nós somos melhores do que as crianças ou do que os adolescentes ou do que os idosos que já estão ficando velhos. Não, a gente precisa valorizar o discurso dessa criança para poder compreender melhor como ela está se relacionando com o mundo, né? Acho que era isso. Acho que até já me estendi bastante aqui no vídeo. Eu não tenho editado os vídeos, como vocês têm percebido, porque eu falo bastante, então tenho tentado falar de maneira corrida e lançar os vídeos da maneira como são gravados. Se vocês acharem que isso não está muito legal, acho que vocês também podem comentar aí embaixo. A ideia do canal é justamente construir isso de maneira coletiva, né? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, divide com os amigos.
E a gente se vê na semana que vem.